Bem-vindo ao NASP Ciência. Esse é o lugar onde você conhece um pouco mais sobre o universo científico e aprende também como pesquisas qualificadas são feitas, são produzidas, são pensadas, mas numa linguagem clara e numa linguagem acessível. O meu nome é Alan Novaes, eu sou doutor em Ciência da Religião, com um doutorado sanduíche pela Universidade Andrews, nos Estados Unidos, e pela Universidade de Notre Dame, também nos Estados Unidos. Eu sou professor do mestrado profissional em promoção da saúde, aqui no UNASP, e também professor da Faculdade de Teologia da mesma instituição. As minhas áreas de pesquisa são religião e comunicação, estudo sobre a tradição adventista e a última área de minha expertise, que é o que vamos tratar hoje, se refere aos estudos de religião, saúde e tanatologia, que é o estudo da morte. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre uma pesquisa que eu realizei há um ano atrás. Imagine a seguinte situação. Estávamos no primeiro trimestre de 2020, em plena pandemia de Covid-19, mas sem a maioria das informações que nós temos acesso hoje. Na época, nós não sabíamos direito quem eram os públicos de maior risco, nós não tínhamos muita informação sobre mecanismos de contágio e muito menos tínhamos perspectiva de vacinas. Nessa época, muitos pesquisadores se debruçaram sobre o fenômeno da Covid, não só em pesquisas médicas, clínicas, sanitárias ou epidemiológicas. Muitos cientistas da área de humanidades, das ciências sociais, que é o meu caso, também se debruçaram sobre esse fenômeno para entender o impacto dele sobre a sociedade. É por isso que eu escrevi um artigo para uma revista escocesa da Universidade de Edimburgo com o título Epidemias e Religião, narrativas adventistas sobre a gripe espanhola e a pandemia de Covid-19. Durante uma pandemia, uma das coisas mais comuns que acontecem nessa crise sanitária e epidemiológica que uma sociedade vive é o fenômeno da incerteza, da insegurança. Nós não sabemos o que a doença é capaz de fazer. Temos poucas informações quando um surto de uma nova doença surge. Nos deparamos também com pessoas adoentadas, enfermos, acúmulo de leitos ocupados no hospital e, inevitavelmente, nos deparamos com a morte, seja de pessoas distantes ou pessoas próximas a nós. Toda essa insegurança, todo esse descontrole, essa situação de vulnerabilidade faz com que as pessoas procurem a religião. Elas apelam à religião para tentar encontrar refúgio, consolo ou sentido, ou as três coisas juntas. Toda epidemia, portanto, ela dialoga diretamente com o fenômeno religioso. Embora a maior preocupação da sociedade, das autoridades públicas ou das pessoas com uma pandemia sejam questões médicas, sanitárias, questões de saúde, existe uma dimensão que geralmente é muito subestimada, mas que tem uma influência muito grande no desenrolar da atuação e do enfrentamento contra uma pandemia. Essa dimensão subestimada é a religião. Existem várias pandemias que ocorreram no decorrer da história que nos mostram como a religião foi importante no seu desenvolvimento. Não importa de que pandemia nós estejamos falando, se estamos falando da peste ateniense, que ocorreu entre os anos 439 a.C. a 426 a.C. e que atingiu de maneira mortal Atenas, que dá nome à doença, mas também várias outras cidades-estado da Grécia. Não importa se nós estamos falando da peste antonina ou a peste de Galeno, que ocorreu no Império Romano entre os anos 165 a.C. a 180 a.C., que devastou também dezenas e centenas de milhares de pessoas pelos registros históricos da época. Não importa se estamos falando da famosa peste negra, talvez a maior epidemia que já ocorreu na história, chegando a alcançar um número de mais de 100 milhões de pessoas mortas, segundo registros históricos. Ela aconteceu durante a Idade Média em toda a Europa, entre os anos 1346 a 1352. Ou não importa se estamos falando de doenças que ocorreram, endemias ou epidemias durante a Era dos Descobrimentos e a Era das Grandes Navegações, como surtos de febre amarela, de sífilis ou outras doenças. Não importa mesmo se estamos falando da maior pandemia da história recente, antes da Covid-19, que é a gripe espanhola, a epidemia de influenza, que aconteceu em 1918 a 1920 e que se estendeu de maneira global, principalmente pelos meios de locomoção da época, os trens, os navios e os aviões. Não importa quais sejam as epidemias em jogo,
Todas elas tiveram um impacto direto da religião. O seu enfrentamento, o enfrentamento da doença, teve impacto direto desempenhado pela maneira como a religião interagiu com a pandemia. A maneira como a religião compreendia que era a natureza da pandemia e quais eram as causas dessa pandemia. Como vocês podem ver nesse slide, essa é a revista onde eu publiquei a minha pesquisa. Estudos em Cristianismo Global, ou Estudos em Cristandade Mundial, numa tradução livre. É uma renomada revista vinculada ao programa de teologia da Universidade de Edimburgo, na Escócia. Mas para fazer a minha pesquisa, eu tive que delimitar, fazer um recorte no escopo do trabalho. Eu não podia fazer simplesmente uma análise de todas as religiões do mundo e tampouco fazer uma análise de como essas religiões enfrentavam as epidemias em todos os lugares do mundo. Então eu respeitei um pouco da minha formação. Eu tenho uma especialização em publicar e pesquisar estudos sobre a confissão adventista do sétimo dia. Então eu escolhi essa tradição religiosa para estudar. E eu também tenho mais familiaridade em fazer estudos sobre como o adventismo se configura no Brasil. Então eu escolhi também essa geografia, fiz esse recorte de local. A partir desses dados e a partir dessa delimitação, agora eu precisava justificar o porquê o meu trabalho era tão relevante. Por que estudar o adventismo do sétimo dia? Por que estudar o contexto brasileiro? Por que estudar, afinal de contas, a relação e o impacto entre a religião e crises pandêmicas? Por que isso é relevante? No final das contas, precisamos entender que o papel que a religião exerce em determinada pandemia pode ser de amenização da crise que é gerada pela pandemia ou pode ser de agravamento. Uma religião pode ter um impacto para fazer com que a crise seja tratada com solidariedade, através de ações sociais que diminuam o impacto e os prejuízos decorrentes de uma crise pandêmica, ou a religião pode, através de atitudes também de impacto social e político, agravar a crise, aumentando, por exemplo, o contágio ou pondo em risco a vida de pessoas. Um exemplo negativo de como a religião pode agravar uma crise pandêmica ocorreu durante a Idade Média. Poucas pessoas sabem, como vocês veem aqui na imagem, de que os gatos foram exterminados durante um bom período na Europa medieval por conta de questões religiosas e supersticiosas. Como eu disse, o impacto negativo da religião sobre uma crise pandêmica. Mas o que o extermínio dos gatos tem que ver com o alastramento da peste negra? E sim, só foi possível a peste negra ser tão mortal e ter um alcance tão global por causa do extermínio de gatos. Sem os gatos, as presas naturais dos gatos, que eram os ratos, se proliferaram, aumentaram bastante, se tornaram mais férteis e, por isso, eles eram um dos mecanismos de transmissão da doença. Eles entravam em contato com, principalmente, cadáveres de pessoas mortas pela peste negra, que pelo acúmulo de cadáveres nas ruas, as pessoas não tinham como enterrá-las, alguns tinham medo de manipular os corpos pela letalidade da doença. Os ratos entravam em contato com esses corpos e fatalmente distribuíam, compartilhavam essa doença entre várias outras pessoas. Essa é uma ilustração típica de como o impacto de uma crença, de uma prática religiosa, pode implicar em agravamento de uma pandemia. Mas temos também exemplos positivos. Na Covid-19, principalmente no ano passado, em vários países do mundo tivemos ações de igrejas que migraram dos cultos e rituais presenciais para os cultos e cerimônias online. Com isso, promover o distanciamento social e preservar e protegeram vidas que estariam potencialmente em risco se tivessem que se deslocar presencialmente e se aglomerar dentro da nave de uma igreja. Esse é um exemplo de ações em que as religiões fizeram e que amenizaram o contágio ou amenizaram uma crise pandêmica. O papel da religião nas epidemias, portanto, ele pode ser de exercício de solidariedade para amenizar a crise ou pode ser um papel negativo de aumentar a crise, de tornar a crise ainda mais grave. É por isso que é tão importante fazer estudos como esse que eu fiz, de identificar como determinadas confissões religiosas se portaram diante de uma crise pandêmica.
Para nós continuarmos entendendo como eu desenvolvi essa pesquisa e a metodologia dela, precisamos lembrar que eu necessitava buscar, identificar o discurso e a postura adventista sobre a pandemia da gripe espanhola e sobre a pandemia da Covid-19, que eram as duas crises pandêmicas que eu estudei. Eu precisava identificar fontes que me mostrassem qual é esse discurso, qual é essa atitude. Eu escolhi, então, estudar a Revista Mensal, como vocês podem ver aqui no slide. A Revista Mensal era o órgão oficial geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil, surgiu em 1905. Essa revista depois foi mudada, décadas depois, e foi chamada de Revista Adventista. A revista era a mesma, apenas mudou o título. Continuava sendo o órgão geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil. O acervo dessa revista está online e disponibilizado de forma gratuita pela Casa Publicadora Brasileira, que é a editora oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil. Esse acervo conta com centenas e centenas de edições e milhares de matérias que você pode consultar gratuitamente. Nas edições de 1918 a 1920, eu fiz um levantamento para identificar quais matérias eu poderia estudar que traria informações sobre qual era o discurso e qual era a postura do Adventismo do Sétimo Dia no Brasil sobre a gripe espanhola. Então, eu fiz a identificação de algumas palavras que poderiam remeter a textos que seriam úteis no meu levantamento. Essas palavras eu as busquei no acervo online, que tem um sistema próprio de busca da Revista Mensal. Eu coloquei palavras como espanhola, escrito no português da época, epidemia, gripe com 2 P's no português da época, influenza e pandemia. Com essa busca, encontrei 22 textos que falavam diretamente de como a igreja compreendia a natureza da gripe espanhola, como a igreja entendia qual era a causa da gripe espanhola e como a igreja entendia que deveria ser o comportamento dos membros em relação à gripe espanhola. Eu fiz a mesma coisa, como vocês veem no slide, com a Revista Adventista, né? O nome novo da Revista Mensal, para a Covid-19. Então, nas edições de 2020, eu fiz as seguintes buscas: Covid-19, coronavírus, pandemia e epidemia. Eu encontrei mais textos do que na amostra anterior, eu encontrei 25 textos. E então, ao contrastar essas duas amostras, eu tive, então, alguns resultados interessantes que eu vou compartilhar com vocês agora. Nos textos sobre gripe espanhola, nas edições de 1918 a 1920, eu encontrei basicamente 3 padrões, 3 ênfases. Primeiro, a pandemia, nesses textos de 100 anos atrás, ela é encarada como castigo de Deus. Então, nos textos, existe essa ideia de que aqueles que transgridem os mandamentos de Deus ou aqueles que transgridem as leis de saúde, como a confissão adventista acredita, estão sendo castigados por essa gripe, por essa pandemia que assolou o mundo no início dos anos 1900. A segunda ênfase que eu encontrei nos textos analisados mostra que os religiosos, especialmente os missionários, aqueles que estavam, na época, desbravando terras em que não havia presença protestante ou que não havia presença adventista para compartilhar uma mensagem religiosa, esses missionários eram protegidos dos perigos da gripe espanhola. Em vários relatos missionários, em vários testemunhos que eu analisei na Revista Mensal, existem histórias de que os missionários passam por cidades em que uma boa parte da população daquele município está acometida da doença, pessoas enterrando seus mortos, mas os missionários eles são acometidos pela doença e têm sintomas leves ou não contraem a doença. Existem vários relatos que mostram essa noção mais idealista e mais romântica do missionário como um herói espiritual que se coloca em risco para levar uma mensagem religiosa e que é protegido por Deus, protegido de maneira sobrenatural e não contrai a gripe espanhola, a influenza. A terceira ênfase, o terceiro padrão que eu encontrei nos textos é que a pandemia ela é tratada, desses textos de 100 anos atrás, mais como um sinal do fim dos tempos, um sinal apocalíptico, do que, de fato, uma crise que demanda uma preocupação social, política ou comunitária. Então, é natural que o discurso da revista diz que
os membros deveriam encarar a gripe espanhola mais como um sinal de que o apocalipse está acontecendo, de que Jesus Cristo está voltando, de que o final dos tempos está se aproximando, do que, de fato, uma crise social, política, econômica, que a igreja poderia ajudar a amenizar através de projetos de ação social e comunitária. Indo agora para os resultados dos textos sobre Covid-19 em 2020, encontrei duas ênfases. A primeira é que a pandemia agora, diferentemente da época da gripe espanhola, não é mais tratada como um castigo de Deus, como uma ação sobrenatural para punir a humanidade transgressora. Agora a pandemia ela é vista como um fenômeno epidemiológico sanitário, provavelmente em decorrência da ação humana ou das ações naturais do mundo, dos nossos biomas e dos nossos ecossistemas. Agora, existe uma explicação mais natural e mais científica sobre a pandemia do que 100 anos atrás, que havia uma explicação basicamente religiosa e sobrenatural. A segunda ênfase nos textos que eu analisei mostra que essas matérias, esses textos, eles se preocupam mais em abordar os aspectos sociais, comunitários, políticos, até emocionais decorrentes da pandemia. Eles se aproximam mais de um discurso de empatia e de solidariedade. Em vez de, como nos 100 anos atrás, a revista trabalhar chamando a atenção que a pandemia é um sinal do fim dos tempos, agora, mais do que isso, 100 anos depois, a revista tenta mostrar como que a pandemia traz graves implicações para diversas dimensões da sociedade e tenta apresentar orientações e soluções para os seus membros passarem e enfrentarem esse período com mais equilíbrio, com mais saúde, com mais segurança. Então, quais foram os resultados da minha pesquisa? Bom, ao analisar essas amostras de textos sobre a gripe espanhola em 1919 e 1920 e de Covid em 2020, eu encontrei algumas diferenças, mas encontrei uma semelhança. Mesmo tratando a pandemia como o final dos tempos ou tratando a pandemia como uma crise sanitária epidemiológica, não importa qual seja a situação, o discurso adventista na revista mostra uma confissão preocupada em levar uma mensagem de saúde, de conforto e de esperança a pessoas que estão passando um momento extremamente turbulento da história da humanidade e de extrema vulnerabilidade social. É importante estudar a relação da religião com as pandemias e com essas crises epidemiológicas e sanitárias, porque, como eu disse, as religiões elas têm um impacto direto para ajudar a amenizar a crise ou para ajudar no seu agravamento, sendo esse segundo caso algo que nós não desejamos. Nós temos alguns relatos e experiências no próprio Brasil, em que algumas tradições religiosas conseguiram preservar a vida de seus membros, migrando para o culto online em situações onde havia um alto nível de contágio e transmissão, mas também encontramos algumas denominações e movimentos religiosos que insistiram em reuniões e aglomeração quando as autoridades sanitárias e governamentais claramente demonstravam que aquele não era o momento. As religiões sempre têm um papel a desempenhar em crises, porque as pessoas apelam ao discurso e ao sentido religioso para encontrar refúgio e conforto. E esperamos que com essas pesquisas nós consigamos identificar quais dessas denominações estão sendo mais responsáveis e os motivos que as levam a amenizar ou a agravar crises. Se você se interessou por essa pesquisa e quer conhecê-la na íntegra, você pode acessar no link que aparece na tela o artigo publicado na revista da Universidade de Edimburgo, na Escócia. Se você quer conhecer mais pesquisas como essa ou de outros temas, quer conhecer mais sobre o universo da ciência, como se faz ciência, as técnicas empregadas, o impacto que a ciência tem para ajudar o desenvolvimento da tecnologia e da sociedade, e acima de tudo, se você quer saber e conhecer ciência numa linguagem clara e acessível, o lugar para você é o NASP Ciência, o link também está aqui na tela. Espero você lá.